Olá, pessoal! Vamos então corrigir a aula 4, conforme prometido para vocês. Vamos lá. Questão 1. O período de seca é caracterizado pela ausência de chuvas, por isso também conhecido como estiagem. Em algumas regiões, como no centro-oeste do Brasil, por exemplo, este período é bem notório, pois afeta a própria saúde dos moradores. Dentre as principais queixas está a dificuldade de respirar e, em alguns casos, ocorre até mesmo sangramento nas narinas. Apresentamos aqui uma solução caseira para amenizar o problema. Espalhe pelos cômodos da casa e recipientes abertos contendo água. Mas o que acontece com essa água e por que o método se torna eficaz nesse caso? Bom, a questão da seca, né, ela está relacionada à falta de umidade, né? E o que seria o fato de ter umidade? É de você ter água no estado vapor, né, no estado gasoso ali. E quando você coloca esses recipientes, como a questão ela vem indicando, né, vem te dando dica aqui de colocar recipientes abertos contendo água na casa, o que faria com isso? Com que você aumentasse a umidade. Por quê? Porque a água, ela se tornaria líquida, a água líquida, né? Ela passaria pelo processo de transformação, de mudança de fase, se tornando vapor, aumentando assim a umidade daqueles cômodos, né? À medida que a temperatura fosse aumentando, né? Essa água que estaria no estado líquido, lá naquele recipiente aberto, ela poderia lá virar vapor e assim aumentar a umidade daquele local. Então, tá aí a explicação. Questão 2. Os metais galho e rubídio têm seus pontos de fusão e ebulição descritos no quadro a seguir. Então, eu tenho aqui o galho e o rubídio, temperatura de fusão e temperatura de ebulição deles aqui representados. Bom, ele pergunta na letra A: o que acontecerá se ambos os metais ficarem expostos à temperatura ambiente, que está mais ou menos em 27 graus Celsius? Vamos observar. Primeiro, eu preciso lembrar um detalhe. Antes do ponto de fusão, o que a minha substância ela vai ser? Antes do ponto de fusão, eu tenho um sólido. Depois que passa pelo ponto de fusão, eu tenho um líquido. E depois do ponto de ebulição, gasoso. Então, eu só preciso identificar onde que vai se encaixar cada um desses metais. Então, a 27 graus Celsius, olha, o galho vai estar bem aqui, né, no estado sólido, né, porque 27 é menor do que 29,8, que é o ponto de fusão, e o rubídio também. Então, tanto o galho quanto o rubídio, eles vão ser sólidos. Ok? Então, vou até colocar aqui letra A, que essa é a resposta. Na letra B, ele pede qual o estado físico dos dois metais num deserto, onde a temperatura chega a mais de 40 graus. Então, agora mudou, agora são 40 graus. Vamos observar. Aqui, 40 graus, vai estar o galho, vai estar mais ou menos aqui, né? Passou do ponto de fusão, só que não chega ao ponto de ebulição. E o rubídio também, né? E olha que legal. Os dois estão no mesmo estado físico, né? Então, a 40 graus, né? Os dois, eles são líquidos. Os dois, não escrevi de novo os nomes, mas são os dois que são líquidos a 40 graus. Ok? Eles passaram já, né, 40 graus, o rubídio a pouquinho, né, por pouquinho ele passou, né, do estado sólido para se tornar um líquido ali. Ok? Questão 3, uma questão interessante. Ela diz assim: a liofilização
Método usado para conservação de alimentos industrializados é um processo que se utiliza da transformação física dos constituintes alimentícios para ser realizado. Quais são as mudanças de estado físico que ocorrem durante a prática de liofilizar alimentos? Bom, essa questão é uma questão que você teria que pesquisar, né? O que é esse processo de liofilização? Eu trouxe aqui uma imagem que poderia representar, né, todo esse processo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, como funciona a liofilização, né? O que é? Ela é um processo onde o produto lá, o meu alimento, ele vai ser congelado abaixo de 30 graus, né? Menos 30 graus. E aí depois esse produto, ele vai ser submetido a uma pressão muito baixa, né? Quase um vácuo ali, fazendo com que o gelo, né? Aquela temperatura que estava muito baixa, ela sublime. Ou seja, passe do estado sólido para o estado gasoso direto, sem ter o líquido como intermediário, resultando assim num produto livre de umidade. E esse processo ele acontece porque os alimentos liofilizados, ele tem suas características originais mantidas e se conservados de maneira adequada, sua durabilidade pode chegar a anos. Então, o processo de liofilização nada mais é do que um processo de sublimação, onde eu tenho uma transformação física, onde o meu alimento ele passa do estado sólido para o estado gasoso diretamente. Então, respondendo aqui, vamos voltar aqui para a questão, né? Ele pergunta quais são as mudanças de estado físico que vão acontecer. Eu tenho aqui a sublimação. Primeiro, a solidificação, né? Solidificação, porque lá no início eu submeto o meu alimento a uma temperatura muito baixa, tornando ele um sólido. Então, primeiro a solidificação, depois ele sofre a sublimação, que é quando ele passa do estado sólido direto para o estado gasoso, retirando assim a umidade daquele alimento. Bom, questão 4. Entre as transformações adiante, assinale a alternativa que representa um fenômeno químico. Então, vamos pensar aqui, vamos observar. Na letra A, ele diz obtenção de amônia a partir de hidrogênio e nitrogênio. Opa, já achei minha questão certa. Por quê? Porque ele me diz aqui que antes eu vou obter, né, como resultado a amônia, só que antes eu tenho o hidrogênio e o nitrogênio. Então, eu tenho coisas diferentes no meu reagente e no meu produto, né? Eu tenho reagente hidrogênio e nitrogênio que vão passar por uma transformação química, né? Para originar amônia. Então, eu tenho coisas diferentes no meu reagente no meu produto. E então, uma transformação química. Vamos analisar aqui, ó. A letra B, ela diz assim: a obtenção de gelo a partir de água. Bom, física, né? Porque o gelo, ele é água, só que é água no estado sólido. Então, já ignora ali. Aqui, obtenção do gás líquido, do oxigênio líquido a partir do ar atmosférico. Também é uma transformação física, porque eu tenho para eu obter o oxigênio líquido a partir do ar, eu tenho um oxigênio antes, oxigênio gasoso. Se ele passa do gás para o líquido, é simplesmente uma transformação física. E aqui, solidificação da parafina. Simples, né? Solidificação, processo físico, ok. Sublimação da naftalina, mesma coisa. Sublimação é um processo físico. Então, a alternativa A é a alternativa correta. E para fechar a correção, questão 5. Reações químicas são fenômenos em que necessariamente ocorrem mudanças de cor. Será se só por eu ter observado que mudou de cor é uma transformação química?
Vamos deixar de lado, vamos pensar. Letra B, de estado físico? Aí essa aqui de cara não, porque só mudou o estado físico, é só uma mudança física. Então, ó, de cara não é. Vai acontecer mudança na condutibilidade, que é a elétrica, né? Eu vou poder conduzir corrente elétrica ali? Bom, não é isso que a gente observa também, não. Vai ter mudança de massa? A massa aumentar, a massa diminuir? Será? Não, né, gente? Vai ter mudança na natureza das substâncias. Então, uma reação química, o que eu tenho numa reação química para diferenciar ela da reação física e da reação química é a mudança na natureza das substâncias. Então, nas reações químicas ocorrem mudanças na natureza das substâncias. A cor, o estado físico, o fato de conduzir corrente elétrica ou não, a massa pode variar e não necessariamente pode ter acontecido uma reação química. Mas o que sempre vai mudar é a natureza das substâncias. Ok? Com isso, então, fechamos a correção da aula 4 e até a próxima.